Vamos lá, pessoal, vamos entender do que se trata a funcionalidade de comparar commits e work items entre releases, né? Deixa eu contextualizar para vocês. Eu tenho um cenário aqui que é o seguinte: imagina que eu tenho algumas features, né? Já entreguei ali 5 features para entender aqui, né? E eu quero, eu vou fazer um workflow completo de desenvolvimento e operação, ou seja, eu vou pegar esse work item, vou criar um branch para ele, vou fazer uma modificação nesse branch e vou criar um pull request. Esse pull request vai gerar um build e tudo mais. E depois eu vou completar esse pull request e vou querer publicar ele, né? E aí eu vou querer saber o que aconteceu entre dois releases. É basicamente para isso que serve, tá? Então vamos fazer o fluxo completo e a gente vai entender lá no final para que serve, tá? Então eu tenho aqui o work item feature 6, né? E eu tenho o repositório aqui, RM Features, onde cada markdown aqui tem conteúdo de uma feature que eu entreguei. Né? Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar uma. Deixa eu fazer aqui um git branches. Eu estou na feature 5, né? Essa feature 5 já não existe mais. Tá? Então, eu vou criar um branch para feature 6, baseado na master, que já está associado com a feature 6 aqui. Então, temos uma branch, né? Vou voltar lá para o work, porque eu vou trabalhar aqui. Então, eu vou dar um git pull para pegar essa branch do remoto, né? Então, tá aqui, né? A gente recebeu aqui a feature 6. Tá? Então, eu vou dar um git checkout feature 6. Né? Então, git branch aqui. Tô na feature 6, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora aqui, basicamente, vai ser: vou pegar um arquivo desse e vou chamar de feature 6 contents. Daí vou fazer algumas modificações nele. Né? Então, ó, feature 6. Vou fazer uma modificação no feature 5 também. Tá? Então, mexi em dois arquivos. Então, vou adicionar as minhas mudanças. Né? Certo? Eu vou fazer o git push. Beleza? Então, se eu trabalhar aqui em code, vamos para master, vamos para feature 6. Aqui eu já tenho, olha só, as minhas duas mudanças, né? Então, eu posso fazer a partir ou daqui, ou a partir do meu work item, eu vou criar um pull request, né? Então, vamos lá, criar um pull request aqui. A mudança foi exatamente essa, né? Então, a gente consegue entender aqui. Então, aqui as minhas mudanças. Beleza, então vamos lá. Vamos criar esse pull request aqui que precisa ser aprovado, né? Então ele deve ter um build de integração contínua, que está acontecendo aqui agora, tá? Vamos esperar ele acontecer. A gente pode fazer o que for necessário aqui para completar o pull request, né? Revisar, fazer o que for. O build ele já serve como, né, um dos argumentos para aprovar, né? Então esse aqui aprovou, né? Todos os revisores aprovaram, então completei meu pull request. Maravilha. Então agora eu tenho essas mudanças, né, neste commit aqui na minha master. Qual que seria o próximo passo? Fazer um build de deployment, né, para preparar esse pacote. Então eu tenho aqui um build, olha só, que só gera um artefato chamado package. Então ele pega tudo de lá, só para vocês entenderem o que, que eu tenho. Arquivos Markdown e um arquivo PowerShell que lê cada arquivo, né? E escreve no output. A gente vai ver essa saída lá depois, tá? Então vamos ver se ele monta. Vamos gerar um build aqui, que vai ser o 315, muito importante pegar esse número, tá?
Baseado no build 315, vamos ver se ele gera um artefato com os conteúdos da Feature 6. E aí a gente vai gerar um release. Então, olha só, parece que ele trabalhou bem aqui, né? Feature 6, copiou tudo com artefato. Vamos ver de fato aqui no artefato. Packages, Feature 6 está aqui, legal. Agora a gente vai usar esse pacote que tem os Markdowns e o PowerShell no release, não é? E aí a gente vai entender. Então a gente tem que se basear no build 315 e vamos criar um release aqui. Tá? Deixar no prod manual, vamos criar esse release e aqui a gente vai entender de fato qual é essa nova feature, tá? Então a gente tem aqui no ambiente de dev, está enfileirado aqui, vamos esperar acontecer. Mas aqui a gente já consegue ver alguma coisinha diferente. Olha só aqui, vejam, eu tenho um work item associado a uma release. Então eu sei que o work items eu estou entregando nessa release. Isso é mais legal, tá? Bom, para a gente ver se o pacote foi mesmo entregue, é só um exemplo, né? Quando eu rodar esse PowerShell script, ele tem que conversar, né, com o PowerShell aqui e escrever todo o conteúdo de cada um, olha só. Então é o conteúdo da Feature 1, Feature 2, aqui eu mudei, né, o arquivo de Feature 3 também para Feature 4, né? E o da Feature 6 eu também mudei o arquivo 5, aqui ficou um caractere errado, mas por conta do encoding do output, mas vejam que ele usou de fato o pacote. Agora o que mudou, né? Se a gente vier aqui em Work Items, o que significa essa tela? Imagina que eu quero saber o que aconteceu, ou seja, que Work Items foram entregues, né? Foram associados a releases entre duas releases. Então, aqui, ó, eu estou na release 13 e aqui, entre a release 12 e a 13, eu sei que a Feature 6 foi entregue. Agora vamos dizer que eu quero falar assim, bom, eu quero saber tudo que foi entregue entre a release 7 e a release 13. Então eu vou comparar. Então eu sei que todas essas features aqui foram entregues entre essas duas releases. Mesma coisa para commits. Que commits aconteceram entre duas releases, né? O que foi modificado no source control? Aqui eu estou entre a 12 e a 13, a gente tem só um commit que foi o squash, né? Do commit lá no branch feature 6, ele aconteceu o merge para master, está aqui. Agora se eu quisesse fazer a mesma coisa, release 7 até agora, o que aconteceu? Ó, tudo isso. Né? Fiz as gravações em inglês, então eu modifiquei features mais antigas, né? Feature 3, feature 4, 5, tudo aqui. Então, a funcionalidade nova da Sprint 100 é basicamente isso, tá? Eu saber o que aconteceu com relação a work items e commits entre duas releases.